pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a designer de moda, Laiana Aguilar. Essa mulher é criadora da The Fashion Squad, que é uma escola de design de moda e costura para crianças. Então, eu acho que não é só uma escola, é também um sonho sendo realizado para mochilers e ouvintes do Moda na Mochila como a gente, que gostam de moda desde criança. Então, tenho certeza que muita gente que ouve o Moda na Mochila já gostava, já sabia que queria trabalhar com moda desde cedo. Então, a Laiana realizou esse sonho pra galera que mora aqui, para as crianças que moram aqui em Nova York. Então, estou muito curiosa para saber mais sobre isso. E, além disso, também, a carreira dela é cheia de coisas, de acontecimentos de caírem o queixo. Ela começou a carreira de moda dela aqui em Nova York, veio pra cá adolescente, e eu não quero dar muito spoiler, mas ela já participou do reality show Project Runway e também do Project Runway All Stars. Ela desenhou o vestido de baile de uma das princesas da Disney. E também ela já vestiu celebridades como Beyoncé, Heidi Klum e também Dasha Polanco. Então, se você tem interesse por design de moda, vida em Nova York, empreendedorismo, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Laiana. Laiana, muito obrigada por ter estado o meu convite. Quer deixar um oi aí para os ouvintes do Moda na Mochila? Obrigada a você. Olá, pessoal. Eu adorei essa catchphrase que você usa. Vamos colocar a mochila e embarcar na jornada da pessoa, porque isso é muito verdade. A vida é uma jornada, né? Então, deixa eu te contar que essa é a primeira vez que eu tô pegando minha mochila e saindo pelo mundo aí para entrevistar pessoas na casa delas, né? Porque até então eu entrevistava pessoas virtualmente ou pessoas lá de Toronto. Então, eu sempre falei que um dos meus sonhos era sair pelo mundo viajando, né, e tudo. Eu queria largar tudo e fazer isso. Mas esse final de semana, quando eu tava conversando com o Rodolfo, que é seu amigo, eu parei pra pensar, gente, por que eu tô esperando essa hora chegar? Por que eu já não boto a mochila nas costas e encaixo ali os podcasts nas viagens que eu faço? Porque eu viajo muito, né? Quando eu posso, assim. Dependendo quando eu consigo conciliar aí o meu trabalho das 9 às 5 e tudo. Então, você é a primeira pessoa que eu tô pegando a mochila entrevistando pessoalmente na sua terra natal. Ai, nossa, obrigada. Me sinto lisonjeada. Espero que eu traga muita sorte pra você continuar fazendo isso muito. Tenho certeza que vai. Então, Laiana, eu já dei uns spoilers aí na introdução. Conta pra gente como que é essa vida de designer de moda, porque você tem sua própria marca, de empreendedora com a Fashion Squad, creator também, porque você faz conteúdos para redes sociais, né? Como é que é essa vida aí? O que você faz tudo? Tem uma coisa que eu esqueci? Sim, também eu sou mãe, muito esposa. importante. Nossa, minha vida é bem crazy, uma vida muito louca, mas eu gosto, sabe? Eu não conseguiria não ter uma vida desse jeito. Eu fico muito feliz de poder ser o tipo de pessoa assim que eu consigo, sabe, multitask. E eu gosto de fazer muitas coisas. Eu acho que eu sempre fui assim, uma pessoa que sempre esperava mais, sabe? Eu fico muito, como fala, entediada, bored de mesmice. Então, pra mim, não podia ser de outro jeito. Não é fácil. E ao longo da minha jornada de sempre querer, tipo, assim, abraçar o mundo com as mãos, colocar muita coisa no meu... aqui nos Estados Unidos a gente fala um ditado, mas eu acho que não é o mesmo em português. É put too much on your plate. Sim, Colocar muita coisa no prato. Não assim tem isso muito. Sobrecarregar, não sei. Uhum. Vocês entendem, né, o que eu quis dizer? Colocar muita coisa, assim, na minha vida. E eu aprendo que eu sempre quis fazer tudo. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Quando eu quero uma coisa, eu quero já. Mas eu aprendi que eu posso ter tudo, mas não ao mesmo tempo. Então, isso eu venho aprendendo muito. E é uma coisa, acho que muito importante também, não só para o meu trabalho, mas também minha vida pessoal. Antes eu não conseguia entender isso. Para mim, eu achava que eu estaria... como fala failure? Eu esqueci a palavra em português. Falhando mesmo. Se eu não fizesse tudo ao mesmo tempo. Mas agora eu entendo. E com essa consciência que eu tenho agora, que você pode ter tudo, mas não ao mesmo tempo, eu consigo manejar as coisas melhores. Não que eu não conseguia antes, mas eu acho que você tem que aperfeiçoar uma coisa de cada vez.
E como eu tenho também uma vida pessoal muito intensa, né? Eu sou mãe, eu sou esposa. E eu quero ser uma mãe muito presente. Eu sempre quis. Então, eu tive que deixar algumas coisas de lado. Então, hoje em dia, eu dei uma pausa na marca e em social media. Então, foram as coisas que eu tive que não desistir, mas tive que colocar ali numa caixinha por enquanto. Eu sei que eu vou voltar, eu sinto muita falta, mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje em dia a Fashion Squad e a minha família são minhas prioridades. Eu já fiz tanta coisa legal com a marca que eu senti que tava ok, sabe? Que um capítulo isso. podia ficar pausado pra próxima temporada da marca, exatamente, né? a próxima temporada da marca. E a marca começou a sofrer muito também, porque eu não tinha como mais prestar muita atenção. Então, não tava aquela coisa que deveria ser. Eu não tava mais criando novas coleções, parei de vestir celebridades. Que vestir celebridades também é meio uma coisa assim que... Eu acho que se você quer seguir uma carreira de designer, é muito maravilhoso vestir celebridades, mas é uma coisa mais assim de marketing, sabe? Não significa que você vai fazer dinheiro ou que a sua marca vai trazer sucesso. Então, acho que para cada pessoa você tem que primeiro analisar o que o sucesso é para você, sabe? Faz aquela visão. Porque o sucesso para algumas pessoas pode ser, eu quero vestir celebridade e eu não tô nem aí, só faço dinheiro, eu tenho trabalho, eu sou rica. E o que é sucesso para você? O sucesso para mim, eu sempre quis criar um império. Eu sempre quis ser uma empreendedora. Eu cresci numa cidade pequena no Brasil, em Nanuque, divisa com a Bahia. E eu nunca conhecia nenhuma mulher empreendedora. Não tive mulheres empreendedoras da minha família, que na verdade eu tive, que foi a minha avó e a minha mãe, mas elas nem sabiam que elas eram empreendedoras. Não se falava muito essa palavra, né, há 20 anos atrás. Exatamente, sabe? Todas as mulheres que eu convivi eram, a maioria, assim, mulheres que ficam em casa, cuidam da família. Não que tem nada de errado com isso, mas eu não queria isso pra mim. Então, pra mim é isso, o meu sucesso é deixar um legado, tipo, muito... Eu ia falar foda, mas... Pode falar, não tem problema. Um legado muito foda. Eu quero um dia, tipo assim, quando eu morrer, todo mundo falar assim, nossa, essa Laiana, ela fez isso. Pra mim, esse é o sucesso. Criar um império à base do amor, em primeiro lugar. E deixar muito orgulho pra minha família. Eu lembrei agora daquele filme da Pixar, acho que é da Coco, né? Yes, Coco. Que é do 5 de maio, né? Dia dos de los mexicanos, Muertos, Dia de los yes, Muertos. E aí, conforme as pessoas vão esquecendo dos mortos, as almas vão se apagando, né? Então, eu lembrei disso que você falou agora, que com certeza, construindo um império, não só por questão de dinheiro, mas por questão, tipo, de as pessoas te admirarem, né? Você vai ficar marcado na vida de muitas pessoas por muitos anos e a sua alma vai ficar sempre viva. Eu não escondo, assim, eu gosto de ser uma pessoa que eu sou admirada, centro das atenções, e eu sou muito ambiciosa, mas essa meu lado não é uma coisa mal. Eu sempre tive essas características, mas pro bem. Porque eu sempre quis ter tudo isso, mas sempre com a base do amor e fazendo bem. E você poder viver todo dia, acordar e saber, nossa, eu sou a condutora da minha vida, sabe? Literalmente, o que eu quero fazer, eu tô fazendo. Todo dia eu tô criando um império com criança, primeiro, que é a coisa mais maravilhosa, de uma maneira, assim, tão empoderante para as nossas alunas, famílias dela. E eu sei que eu vou conseguir muito mais com a Fashion Squad, porque hoje em dia eu tenho a Fashion Squad, que é uma instituição que eu faço dinheiro. Né? Aqui, as pessoas que vêm na Fashion Squad, elas podem pagar, ela tem uma qualidade de vida alta. Eu também ofereço bolsas, mas eu quero muito levar a Fashion Squad também como fala, non-profit, como projeto social, principalmente pro Brasil, né? Nossa, que incrível. Tá, vamos voltar um pouquinho na sua história, depois a gente chega lá na da Fashion Squad. Conta pra gente como que tu veio parar nos Estados Unidos. Nossa, eu vim parar aqui porque meu pai mudou para os Estados Unidos. Meu pai, ele tinha um negócio no Brasil, aí o negócio dele quebrou, aí ele veio, eu tinha 11 anos quando meu pai mudou pra cá para tentar uma vida melhor. Aquela história de vir pra cá, tentar uma vida melhor. Meu pai nasceu em Valadares, onde tem a maior parte de pessoas brasileiras que moram fora. Então, ele tinha uma família que ele veio. Aí, ele ficou aqui um tempo. Meu pai ficou 6 anos. A gente ficou 6 anos sem ver meu pai.
Aí depois ele meio que decidiu voltar, mas ele sofreu um acidente. Nossa. Aí ele ficou em coma, aí a minha mãe veio pra, né, ficar com meu pai, ver o que ia acontecer. Aí a minha mãe decidiu, ela falou assim, nossa, como que... Porque ele sempre foi o... É provedor que fala? Provedor. Que a minha mãe, ela trabalhava, ela tinha um trabalhinho, mas não pagava nada. A gente estudava em escola particular, fazia dança, a gente vivia literalmente do que o meu pai ganhava aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, quando ele sofreu o acidente, aí minha mãe falou assim, o que eu vou fazer com 3, né, filhos que dependem de mim? Aí ela, sabe, como fala? Arregaçou as mangas. Arregaçou as mangas e falou, vou ficar aqui. Ela começou a trabalhar e depois de 1 ano, ela conheceu o meu padrasto, eles se casaram. Aí, graças a Deus, nós éramos de menores ainda, aí ele pôde aplicar pro Green Card e a gente veio pra cá. Então, total processo de 2 anos que minha mãe ficou aqui e a gente ficou com a nossa avó no Brasil. Legal. Então você era adolescente, né? Nessa época que você veio pra cá, né? Sim, eu vim pra cá com 17 anos. E você já pensava em trabalhar com moda no Brasil ou estudar moda no Brasil? Como é que era? Como é que surgiu essa paixão? Ok, então a minha história com a moda no Brasil, não. Eu nunca tinha pensado em seguir porque pra mim não existia ninguém, nenhuma referência. Não era uma profissão que você ouvia alguém fazer dinheiro. Eu nem sabia onde. Mas eu sempre amei. A moda realmente era o que me fazia... eu acho que tem pessoas que você nasce com um dom. Tem pessoas que você gosta de coisas, tem, tipo assim, né, afinidades, você vai, estuda. Mas tem pessoas que já nascem, você não... É aquilo que você tem que fazer na sua vida. E pra mim foi sem eu saber. Eu sempre cortava minhas roupas. Todas minhas amigas vinham pra minha casa e eu vestia elas. Sempre amei isso. Eu ficava em casa, eu não gostava muito de sair. Eu ficava em casa o dia inteiro, às vezes no final de semana, colocando roupa e me olhando no espelho, me achando o máximo, imaginando várias histórias na minha cabeça. Sempre fui muito, assim, sonhadora, meio crazy, sabe? Eu acho que quando você é artista, você tem que ser um pouco louca, assim, mad. Então, eu sempre fazia isso, mas eu nunca pensei. Eu amava dançar, eu sempre amei muito dançar, então pra mim eu ia ser ou bailarina. Eu gostava muito de atuar também, mas eu nunca me via, assim, correndo pra fazer audition, sabe? Sim, testes. sim. Eu odiava isso. Eu falei assim, se eu for atriz, eu não vou querer ficar. Eu só quero que o trabalho me ligue e fale, ok, vem fazer esse trabalho. Então, eu gostava dessa coisa de atuar, dançar. Eu até pensei também em como fala quando... bióloga? Bióloga de coisas da natureza, assim? Yes, eu nem... Nada a ver, mas eu lembro que uma fase eu falei, eu vou fazer isso. Eu acho que porque eu assisti um show que a pessoa ia lá pro Amazônia e ficava estudando, né, os animais, eu achava isso o máximo. Eu também já pensei em ser bailarina uma vez, porque eu moro em Joinville. Não sei se você já ouviu falar da cidade, mas é a cidade que tem o festival de dança do Brasil. E é a única cidade que tem o balé Bolshoi fora da Rússia. Então, a gente crescia com esse ambiente. Tinha pessoas que, como assim, pessoas que vão fazer audition para modelo, faziam isso nas escolas municipais da minha cidade, pra incentivar a gente a ser bailarino. Mas aí... acabou não dando certo, né? Nunca tentei fazer, eu só queria mesmo, achava bonito. E eu sempre falo que é um privilégio mesmo da gente, assim, de saber... A gente que sabe que quer trabalhar com moda desde criança, porque uma das coisas mais difíceis da vida é escolher com que você trabalhar. Que você vai trabalhar. Então, se você conseguir já decidir isso aí, já é meio caminho andado, né? É verdade, é verdade. É muito difícil. Fala pra gente, então, como é que começou realmente, assim, o seu... planejamento, ou sei lá, quando que você colocou o pé realmente na moda? Porque eu sei que você fez faculdade na FIT, né? Como é que foi, assim, esse foi seu primeiro contato com a moda? Você trabalhou com alguma coisa antes também? Não, eu realmente nunca tinha, além de eu gostar de cortar minhas coisas. Eu lembro uma época que eu tava de férias em Belo Horizonte, onde eu morava, aí eu comecei a pegar umas calças jeans e mudar pra saia. Sim. Tudo à mão. E, nossa, as crianças estão subindo.
A gente tá aqui na Fashion Square, né, em falar nisso. E daqui a pouco vocês vão escutar muito barulho de criança que elas vão subir pra ir no lanchinho, no lanche, que agora a gente tá em colônia de férias. Ah, por isso que é o dia inteiro. Porque eu tinha visto no Google que era das 3 às 6, alguns dias da semana, mas durante o verão aí... O dia inteiro. dia inteiro. Elas ficam aqui com a gente de 8 da manhã, algumas, até 3, algumas 5 da tarde. Nossa, gente, seria o meu sonho de criança ir nisso, porque na minha cidade só tinha colônia de férias do batalhão. Ai, Aí a gente tinha que ficar fazendo trilha, sabe? É Ai, legal. mas Mas assim, se tivesse algo de moda, né, Ai, não não. tem comparação. Não, gente, eu queria a Fashion Square, era tudo que eu queria quando eu tô vivendo o meu sonho de infância. Mas vamos voltar. Ah, eu lembro disso, gente. A minha prima tava me lembrando. Eu pegava a calça, mudava pra saia, tudo à mão. Porque minha avó tinha me ensinado a costurar um pouco de máquina, mas naquela época eu não... Minha vida era dançar eu queria só dançar. Era só o que eu ligava. Então eu não ligava muito pra costurar na máquina, mas à mão... Aí eu comecei a fazer, e até vendi algumas, então talvez essa seria um pouco, né, do começo da minha jornada na moda. Aham. Mas mesmo assim, nunca pensei em seguir. Aí a minha tia, que morava em São Paulo, que começou a falar, você tem que fazer faculdade de moda. Aí ela começou a plantar essa sementinha, e foi logo antes, quando a gente eu tava com 16, minha mãe já tava entrando, dando entrada pros papéis. Aí eu fiquei isso na minha cabeça. Aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, comecei a visitar Nova York, aí eu comecei a ver mais como, né, as pessoas aqui tinham um estilo maravilhoso, cada pessoa tinha um estilo diferente, todo mundo era único. Na minha cidade, nossa, se você vestisse uma coisa diferente, as pessoas riam de você. Todo mundo vestia a mesma coisa, comprava na mesma loja. Eu lembro, às vezes as pessoas riam de mim, porque eu queria vestir diferente, sabe, de todo mundo. E aí, eu comecei a assistir o Project Runway. Olha que louco, eu comecei a assistir a primeira temporada do Project Runway. Quando eu vi eles fazendo aquilo, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Aí foi que eu comecei a procurar faculdades. E aí eu sabia que a FIT e a Parsons era uma das faculdades melhores do mundo, mas eu não tinha nenhum background, né, em fashion. Então, eu não ia conseguir entrar, porque você tem que fazer teste. Você só não paga e entra, né? Não é... Sim. E como é que foi a aplicação, então? Como é que você se preparou pra aplicar? Então, aí eu peguei e me inscrevi num colégio... Aqui, eles chamam de Community College. Eu não sei se tem no Brasil. Que é uma faculdade, mas é pequena. É fácil de entrar. Qualquer pessoa pode entrar. Aí eu fiz essa Community College de moda por 1 ano. Foi maravilhoso. Aí eu aprendi tudo. A desenhar... costurar bem, modelagem, pattern making, não sei como falar em português. Gente, Modelagem, pattern making, modelagem. E aí depois de 1 ano, eu me senti que eu tava pronta, aí eu fiz a aplicação pra FIT. Aí você tem que ir já com uma mini coleção e mostrar na frente dos jurados, né, que são os professores. Nossa, sério? E isso, tem que fazer uma redação, aí lá na hora eles te dão um projeto que você tem que fazer, você tinha que criar uma história para uma menina que ia ter que viajar. Eu nem lembro o meu direito, eu acho que ela ia viajar a trabalho, ela tinha que levar 5 looks 5 peças que ela ia poder, como fala, transicionar? Não, transition essas peças do dia pra noite pro trabalho, só podia levar 5 peças. Nossa, Aí é uma coisa meio Dona Karan, né? Aí eu tinha que desenhar, fazer toda a historiazinha dela, e fazer entrevista, eles perguntam várias coisas, e é assim. Aí depois você recebe o pacote no correio, se você entrou ou não. Caramba, que incrível. Não fazia ideia que era assim, que tinha essa entrevista pessoalmente pra mostrar a coleção já pronta. Que legal, cara. E eu vi, então, que você, logo depois, começou a trabalhar também na área. Você trabalhou no Oscar de la Renta, né? Como assistente. Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, foi maravilhoso, porque eu sempre falo, essa foi, né, a FIT, meu primeiro sonho, assim, de conquista foi ter trabalhado no Oscar de la Renta, porque eu crescendo no Brasil, numa cidade pequena, eu não conhecia nenhum designer, mas o Oscar de la Renta e a Carolina Herrera, por serem latinos, eu escutava mais deles, e também né? a gente ouve muitos perfumes, maquiagem, então já vai chegando um pouco Eu mais lembro pra que a minha gente, né? tia, ela amava um perfume do Oscar de la Renta, eu até esqueci o nome, alguma coisa, amor, não, flor, alguma coisa assim. Então, eu sabia que ele era, e eu amava ele, mas quando eu mudei pra cá, eu comecei a descobrir, e eu me apaixonei pelo Alexander McQueen, sempre foi o meu preferido, mas eu também gostava muito do Oscar de la Renta da Carolina Herrera, porque eu acho que eu ainda tinha
eu ainda estava me descobrindo em relação ao meu estilo. Então, eu ainda gostava bastante desse lado feminino, de flores, vestidos bem, assim, atemporais, né? Que a pegada deles é mais, assim, não é uma coisa cool, Sim, moderna, é sim. mais atemporal. A gente fala assim, ladies who lunch, que significa mulheres que vão, sabe, pra, como fala? Afternoon tea. Sim, bem inglesa, assim, naquela Elas vestem, coisa, bem... eu imagino isso, né? Oscar de la Renta, Carolina Herrera. Então, eu gostava muito. E eu queria trabalhar para Oscar de la Renta. Então, quando eu terminei a faculdade, aí uma amiga minha estava estagiando. Eu falei, você consegue agora uma vaga para mim? Aí ela me deu, né, o e-mail de quem eu deveria contratar. E eu mandei o meu currículo e aí eles me chamaram. E tu já sabia o que tu... Tu tinha uma ideia do que tu ia fazer lá? Ou foi uma surpresa, assim? Foi muito diferente do que tu imaginava? As duas perguntas estão certas. Eu sabia o que eu ia fazer, porque geralmente quando você começa a estagiar numa, né, por uma marca, você vai ficar correndo atrás de pegar os tecidos, você vai ser, a gente fala minions, sabe? Os minions, você vai ser o minion deles, é normal. Você vai correr atrás de pegar as coisas, deliveries, fazer cópias, essas coisas que a gente vê em filmes, é verdade. Cafezinho. Pegar o café pra alguém, pegar o lanche. Ai, mas tem coisinha legal que fazia projeto de... quando a pessoa que faz o illustration, né? Ilustração das coleções, você pode, tipo, meio que organizar. Não tinha muito, assim, de design, né? Sim. Porque no começo você começa, assim, de baixo. Mas eu tive muita sorte, porque no meu primeiro dia, na hora que todo mundo chegou, começou, né, a introduzir pra a Head of Designer, que é a Laura Kim, até hoje ela é. Aí ela tava conversando com todo mundo, explicando, vou fazer isso, tal. Aí o Rafael, que era o chefe do ateliê na época, ele desceu assim, correndo, falou assim, nossa, eu preciso de ajuda, por favor, me dá alguns estagiários. Quem sabe costurar muito bem, fazer draping, eu sempre amei costurar. Sempre costurei. Aí eu levantei minha mão e falei assim, eu costuro muito bem. Aí eu subi e fiquei. Nunca mais desci. Então, eu tive o privilégio de trabalhar no ateliê. Eu literalmente ajudava a costurar as gowns, né? Os vestidos de gala. Ajudei a criar os vestidos. Teve até um que a Penelope Cruz usou, que foi uma das minhas criações com o Rafael. Claro, legal. sempre com assistência. Ajudei literalmente a pegar nas peças que fazia pra celebridades, pra J.Lo, pra todo mundo que eu sempre amava. Falei assim, esse vestido é pra J.Lo, oh my God! Aí que eu fazia e aprendi muita coisa. Nossa, e essas coisas, assim, só acontecem em grandes capitais da moda, né? Você logo depois que sair da faculdade a ter acesso, né, a essas grandes marcas e grandes nomes. Porque eu sempre falo que eu sou lá do sul do Brasil. E a ambição das pessoas que saíram depois da faculdade, até minha, era trabalhar nas marcas locais, que são as marcas que fazem produtos de massa, né? Tipo, eu trabalhei na Malve, tem a Marisol, Lunender. E aqui você tem muito acesso, né? Claro, tem todo o seu mérito também de correr atrás, levantar a mão lá, ter coragem de falar. Mas é muito legal que tem acesso, né? A esse tipo de galera aqui tão grande assim. Muito legal. Então, vamos conversar agora sobre o Project Runway. Então, você já falou um pouquinho que foi um sonho teu, né? Desde lá do Brasil, você já assistia. Quem que te incentivou? Foi você mesmo que decidiu aplicar sozinha? Ou teve alguém que falou, vai lá, faz? Ai, sim. Foi o meu melhor amigo, o Desmond. Eu sempre quis... Eu sabia que eu ia querer participar do Project Runway, mas eu tava tão focada, né? Em trabalhando no Oscar de la Renta. Eu sempre sabia que eu ia querer ter minha marca, mas é muito difícil. Eu não achava que seria tão rápido. Aí ele me falou, o Desmond falou, Lai, você tem que tentar participar do Project Runway, você sempre quis, com certeza eles vão te aceitar. Aí a gente estava até num restaurante, aí começamos a pesquisar o casting date e tava acontecendo, faltava uma semana. Aí a gente ficou louco, todo mundo me ajudando, meus amigos. Eu nem tinha nada, não tinha minha marca, não tinha website, não tinha nada. Aí sempre eu fazia coisa pra mim, aí eu comecei a pegar tudo que eu fiz, coloquei na minha roommate, e aí tiramos fotos. Eu lembro que a gente colocou uma cortina assim no meu quarto, e aí tiramos fotos, aí eu mandei, aí eu fui chamada, né, para as primeiras etapas.
E eu tinha tentado aplicar pra Season 9, a 9. E eu cheguei até o final, a semifinal, eles escolhem 16, e eu tava entre as 20, aí eu não fui escolhida pro final casting. Aí eu fiquei super triste, porque toda vez que eu fazia entrevista com os produtores, eles me amavam, e eu sempre passava. E eles falavam, nossa, você vai ser perfeita pro show. Então, eu já estava, assim, 100% achando que eu ia pro Project Runway. E quando eles me ligaram falando que eu não entrei, eu fiquei... Nossa, meu mundo caiu. O que aconteceu? Então, depois que eu recebi a notícia que eu não tinha entrado no Project Runway na 9ª temporada, eu fiquei super arrasada. Mas eu senti, assim, tá na hora, sabe? De eu seguir a minha marca. Eu vou sair do Oscar de la Renta, porque se eu ficar aqui, eu sempre vou ficar, assim, com aquele pensamento, nossa, mas eu tô no Oscar de la Renta, entendeu? Eu achava que por ser uma oportunidade tão grande ia me impedir, eu ia ficar, como fala? Adiando mais e mais. Aí eu falei, não, agora que realmente eu vi esse processo de ter sido entrevistada pro Project Runway, eu vi o quanto eu quero ter minha própria marca, vou sair, mas eu sei que, claro, eu ainda preciso fazer dinheiro, então eu falei, vou fazer freelancers, vou pegar trabalhinhos e vou focar na minha marca. Aí foi isso que eu fiz, aí eu fiquei pegando trabalhos para marcas menores, porque é mais fácil você dar um pouco o seu tempo, e comecei a desenvolver a minha marca, coleção. E aí, depois de 6 meses, porque eles começam a fazer o casting Project Runway todo verão. Tá. Aí, depois de 6 meses, eles me ligaram pra eu tentar de novo. Aí, eles estavam casting a temporada 10ª e 11ª juntos. Aí, eu fui selecionada pra 11ª. E eu ouvi também falar que eles não fazem só com base nos seus projetos, mas também com base na tua personalidade, a seleção, né? Ah, sim, Eles com falaram certeza. pra ti, assim, tipo, o que deram algum feedback ou só falaram não vai ser aceita, fica aí esperando pela próxima? Ah, Tu sabia se tu podia, tipo, mudar alguma coisa pra próxima ou não? não, eles falaram... Depois que eu entrei no Project Runway, eu entendi super como funciona reality show. Eles não falam porque, mas eles falaram, não fica triste, porque é assim... A Não é maioria das pessoal. pessoas... a maioria das pessoas que entram no Project Runway já tentaram várias vezes. Tanto que Olha. até um dos ganhadores, ele tinha tentado 8 vezes. Nossa. Ele falou, isso é normal. É porque, literalmente, eles estão colocando um elenco. E eles estudam sua personalidade. Eles colocam um elenco que vai funcionar com a personalidade de cada um. Eles estão procurando quem vai ser o vilão, quem vai ser isso, quem vai ser aquilo. E depois que eu vi a temporada 9, eu entendi, assim, que talvez eu represento uma coisa. Aí tinha outra pessoa que representaria o mesmo que eu tô representando, que eles gostaram mais para aquele elenco. Sim. Não é nada pessoal mesmo. Se eles gostam da sua personalidade, você entra. Não pode ser talvez na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Então, gente, se vocês o têm o elenco. sonho de participar de um reality show de moda, não desistam. Tá aqui a Laiana pra provar que ela já tentou uma vez e conseguiu na segunda tentativa e arrasou, né? Você Foi. ficou entre as 5 finalistas, 5 né? finalistas. Mas entendam que se você tem um sonho de participar de um reality show, não é só baseado no seu talento, também é baseado na personalidade, muito. Porque as pessoas querem drama, querem conflitos. Você tem que estar preparado pra isso, né? E como é que foi a experiência, assim? Valeu a pena pra ti participar? Nossa, muito. Pergunta ridícula, né? É. Tá, deixa eu Não, mudar mas aqui. tem pessoas que odeiam Project Runway. Sim. Que Até pra eles não a gente foram vê, assim, bons. mais recente, por exemplo, Big Brother, né? Que também é um reality show que o brasileiro ama. E, às vezes, tu entra com uma intenção e acaba mudando no meio do caminho qual que é a tua imagem que eles estão passando, né? Então, é interessante isso. Sim, com certeza. Pra mim, não foi nada traumatizante, foi maravilhoso. Eles até tentaram me colocar como bitch, sabe? Mimadinha, assim, meio... Como fala? Dondoca, que não é que eu sou dondoca, mas é porque eu sempre fui muito, assim...
dona de mim mesmo, e eu nunca recebo não, pra mim não existe. Se eu quero alguma coisa, eu consigo fazer. Então eles viram que essa oportunidade seria legal pra eles me colocarem como a bitch, mas eles não conseguiram muito. Algumas pessoas me acharam super bitch, Sim. mas eu tive uma resposta muito maravilhosa e foi realmente o que tudo começou depois do Project Runway, né? Essas oportunidades grandes que eu tive na minha carreira. Sim. Qual foi o teu trabalho que mais te marcou até o momento? Hoje em dia, Fashion Squad, mas através da oportunidade de um reality show, foi com certeza ter feito o vestido de gala pra Helena de Avalor, que foi a primeira princesa latina da Disney. Isso é huge, muito grande. Nossa, cara, isso foi muito legal mesmo. Conta pra gente como é que foi esse processo. Eles te passavam um briefing ou você começou a fazer um mood board próprio? Como é que foi isso? Nossa, eles me deram total liberdade. Foi maravilhoso, porque como era a primeira vez que eles estavam fazendo isso com uma designer, geralmente é o time de animation, né, que faz o vestido. Então, eles me deram liberdade. Eles só falaram algumas sugestões em relação à silhueta, né, que eles falaram que era importante ter, né, Cintura marcada. a cintura marcada, a linha na cintura. E o produtor falou que ele gostava muito da era dos anos 50. Só isso, o resto eu criei uma história assim baseada no Inca, sabe? Um mix da cultura latina. E foi assim que eu criei, né, a estampa. E eu sempre no momento que o produtor me contratou para fazer o vestido da primeira princesa latina, imediatamente eu pensei na cor vermelha. Porque pra mim a cor vermelha é uma cor muito forte, né? E a cultura latina, eu acho que os latinos têm paixão, força. E o bordado foi inspirado na minha avó, né? Minha avó sempre gostou muito de bordar. Ela bordava essas flores de mandala. E as cores que eu peguei pra colocar no bordado foi dessa cultura inca, maia, essa coisa bem assim, flamenco. Também peguei uma inspiração de flamenco dancers, a silhueta dos 50s. Vamos falar então agora sobre a The Fashion Squad. Você falou que, pelo jeito que você fala, realmente é um dos projetos que mais você tem paixão nos últimos tempos, né? Por de manter esse, deu prioridade pra esse. Como é que surgiu a ideia do The Fashion Squad? Tudo que eu faço vem assim, né? A ideia, a ideia foi mesmo, acho que, do meu amor por criança, de ter me tornado mãe. E aí começar a entrar no mundo de mãe. Porque até então eu tive o meu filho. E tudo aconteceu ao mesmo tempo, Project Runway. Eu conheci o amor da minha vida. 10 dias antes de eu ir gravar o Project Runway, voltei, a gente se apaixonou. Logo eu fiquei grávida. E quando o Project Runway entrou no ar, eu tava 5 meses grávida do Renzo. Tanto que eu tive que gravar o último episódio grávida. Então, todos os meus amigos nessa época não eram casados, não tinham filhos. Então, eu era mãe, mas eu não tava ainda assim no mundo de mãe, sabe? Eu não tinha muitas amigas mães. Aí, quando meu filho começou a estudar no kindergarten, né? Que seria o pré-escolar. Eu acho que é jardim com 5 anos. não? 5 anos Sim, o pré. É o pré. É o pré. Aí eu comecei a entrar nesse mundo, né, das mães, e comecei a ter muitas amigas mães. Aí a gente começou a formar um grupo de malhar juntas. E aí elas começaram. E eu era nova nessa comunidade que eu moro aqui em Manhattan, que chama Tribeca, né, em Downtown. E tem muitas famílias aqui. É uma comunidade bem cool, mas é bem família. Eu sempre lembro da música do Jay-Z. Yes, down, Tribeca. Tribeca, as pessoas às vezes não pensam nisso, que Tribeca tá bem perto do World Trade Center, de Financial District, mas aqui é uma área super família, mas é cool. Tem muito restaurante, bem legal. Tem tudo aqui, tipo, noite, restaurante legal, mas também muitas famílias. Aí as mães começaram a me conhecer e elas iam descobrindo quem eu era. Então eu virei, tipo assim, a sensação não só por causa do Project Runway, mas principalmente o fato de eu ter desenhado o vestido da
Helena. Todas as crianças, as meninas, principalmente, meninos também, claro, mas mais as meninas, amavam a Helena. Então, quando elas descobriam, elas, nossa, queria que eu conhecesse a filha. Paravam pra tirar foto, assinar a boneca. Assinar a boneca. Então, as minhas amigas começaram a perguntar, nossa, minha filha ama moda. E costurar, gente, é uma coisa que tava morrendo, sério mesmo, tava morrendo com as nossas avós, tanto que minha mãe, minhas tias, ninguém sabe costurar, então pulou muitas gerações depois, né, da geração da nossa vovozinhas, todas as avós sabem costurar. Eu nunca amei costurar, assim, eu sei costurar, eu aprendi na faculdade, no curso técnico, mas talvez se eu tivesse aprendido quando era criança, numa escola como a tua, ia ser muito mais natural e eu ia gostar mais, porque, sei lá, quando eu comecei, a gente tava numa outra fase da vida já, enfim, eu acho que quem sabe ajudaria se eu tivesse começado mais cedo e fosse mais natural, né? Porque criança aprende as coisas muito rápido, né? Sim, nossa, criança é incrível. Eles aprendem muito rápido. Aí a minha amiga começou a me perguntar. Ah, não, isso, ela começou a me perguntar. Quando eu mudei para esse apartamento que eu moro, a minha vizinha tem uma filha. Na época ela tinha 7 anos e ela amava moda. Ela amava. Aí ela vinha pra minha casa, que eu sempre tive um estúdio de costura onde eu moro, porque eu sempre costurar, tipo assim, é a minha terapia. Então, mesmo que eu tinha no ateliê, mas eu tinha que estar na minha casa, porque às vezes eu acordo, ou então eu quero ir em algum lugar, eu fico fazendo as minhas roupas 1 hora antes. Eu sempre gosto de ter uma máquina perto de mim. Aí ela vinha pra minha casa e ficava costurando juntas. Eu falei, nossa, eu amo costurar. Aí eu pensava o seguinte, nossa, eu acho que no futuro, quando eu me aposentar, eu vou querer dar o meu dom para crianças. Eu vou querer ensinar, ou eu quero... Eu achava que eu ia fazer o seguinte, quando eu tinha, tipo, uns 60, 50 anos, não sei. Eu sempre penso em aposentar mais cedo. Então, eu pensava, eu vou em escolas, principalmente em lugares de vizinhanças carentes, e quero fazer algum projeto, assim, com essas crianças. Então, essa era a minha ideia. Aí, como começou a minha vizinha vir na minha casa costurar, aí uma das minhas amigas falou, nossa, meu filho, eu acho que ele gosta, mas ele tem vergonha por ser menino e eu não entendo nada de costura. Será que você poderia ensinar ele? Eu falei, sabe, vem, manda ele lá em casa. Aí ele veio e foi tão bonitinho, eu ensinei ele a fazer um moletom e a gente colocou o nome dele. Nossa, vendo assim... como ele se sentiu. Aí, no outro dia, na hora de levar as crianças na escola, eu o vi vestindo. Que gracinha, gente. Ele começou a me falar, nossa... Aí, ele começou a pegar pedidos dos amigos. E ele virou meio, tipo assim, um empreendedorzinho. Nossa! Aí, ele começou, nossa, eu quero fazer aula toda semana. Aí, minha outra amiga viu. Nossa, minha filha quer também. Aí, ela veio... E ele, o Bo, o nome dele, ele mudou até... eles eram de uma família holandesa e eles mudaram de volta pra Holanda. Então, não tenho mais contato, mas... muito fofinho, gente. Aí ele vinha... ai, eu tenho que fazer esse moletom pro meu amigo. Aí ele me perguntava, quanto que você acha que eu tenho que cobrar? Eu falei, você tem que cobrar uns $50, que pensa no seu tempo, você tá pagando isso pela aula. E eu nem cobrava... nossa, eu cobrava ridículo, porque eu não tava pensando em fazer dinheiro. Pra mim, era o carinho de ver essas crianças tão felizes de poder vestir uma coisa que elas fizeram. Porque eu sei como é, nossa, empoderante você vestir uma coisa que você fez, sabe? Você tem como fala, uma ideia e você faz ela virar real com as suas mãos. Isso é muito incrível. E é muito importante no mundo de hoje que as crianças estão tão, né? Focadas. É difícil de focar, né? Em uma coisa só, porque costura e atividades manuais é uma coisa que precisa que você foque naquilo, né? E esqueça do celular, esqueça das redes sociais por um tempo. E eu achei muito legal que na descrição da escola, vocês colocaram como... vocês ensinam as crianças o superpoder de fazer as próprias roupas. Eu achei muito lindo isso. Eu sempre falo pra eles, meu superpoder é a costura. Através dela, olha o que eu criei, tipo... tudo, a minha vida foi porque eu amei costurar, né? Transformar as minhas ideias em realidade com as minhas mãos. Então, eu sempre falo para os alunos, nossa, costurar é um superpower. E foi assim, aí, uma semana, aí uma mãe escutava, minha filha pode vir. Aí, de repente, sério mesmo, depois de umas 3 semanas, tinha 30 crianças na minha sala. Eu comecei na minha sala. E foi louco. E eu sozinha... tinha uma aula que começou a vir, que era essa da minha vizinha. Aí começou a chamar todos os amigos. A aula começou a ter 10 crianças na minha sala, uma máquina.
E eu lá com as crianças. Era um playdate, era uma bagunça, mas elas estavam felizes. E aí eu vi e falei assim, amor, meu marido... Ele falou, não, você criou um business, ok, vamos lá. Aí o meu ateliê era o mesmo prédio onde eu moro. Aí eu subi e montei a Fashion Squad do meu ateliê. Aí ficou tipo assim, as roupas sempre começou, né? A marca ficaram no lugarzinho e o Fashion Squad começou. Comprei várias máquinas, aí foi assim, crescendo. Aí eu saí do ateliê, aluguei uma outra sala bem maior. E hoje em dia tem um espaço gigantesco. Antes, o máximo que eu tinha antes eram 50 alunas total. Hoje eu tenho quase 200 alunos. Nossa! Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando o espaço pra vocês, pessoal. Vou colocar aqui, encaixar enquanto a Laiana vai falando. Vocês abram o Spotify, aí o vídeo do Spotify ou YouTube pra ver o espaço, pra conhecer. Então, quando vocês vierem pra Nova York, venham aqui visitar a Laiana. Vai mostrando aí pra gente, Rodolfo, o espaço. Gente, aqui é a sala de corte e costura das meninas. Aqui os professores preparam, né? As meninas fazem o croquis delas. Já é pré-feito. Elas colocam aqui como elas querem, desenham tudo certinho. Aí aqui elas colocam um tipo de tecido que elas querem no croquis, né? E aí as meninas começam, as professoras cortam, porque costura às vezes é bem complicado, então as professoras cortam pra elas vêm na máquina e costuram sozinhas. Sozinhas. E a idade mínima é 5 anos, né? Isso, 5 anos pra começar a costurar. Ó, então aqui estão todas as máquinas de costura. Olha que letreiro lindo. The Fashion Squad. E é muito inspirador que tu fala isso, porque eu sempre falo isso, que eu adoro aquela frase do Steve Jobs, o caminho é recompensa, né? E pra você aconteceu muito natural a Fashion Squad. Você falou que os seus planos eram, quando me aposentar, quando tiver 50, 60 anos, eu vou fazer isso. E foi acontecendo e você agarrou e tá o tamanho que tá hoje, né? Muito legal isso. E é uma inspiração pra mim também, como eu falei, tô aqui a primeira vez hoje, saindo de casa e realmente começando esse sonho de girar o mundo aí, mas sem necessariamente mudar tudo, começando naturalmente, aos pouquinhos. Então, uma inspiração. Sim. Muito legal. Conta pra gente quais todos os serviços que tu oferece aqui, porque às vezes eu vejo que tem até manicure, que as meninas pintam uma da outra, além da costura, né, e do design de moda. Então, hoje em dia, nós temos, além da costura, porque depois que a gente começou a focar, né, a prioridade eram as aulas de costuras, a gente começou a ver tudo que as crianças amam em relação a estarem aqui. E quando a gente tem os fashion shows, né, que as crianças elas desfilam as roupinhas que elas fazem, elas amavam muito o processo de arrumar pro fashion show, fazer o cabelo, tirar foto, a gente também faz tirar foto, tira foto, depois vem aqui dar um oi pra galera. O Rodolfo. De novo, gente. Gente, ele tava no episódio passado, assistam lá. O Rosinho. É o fotógrafo oficial do Fashion Squad. Yes, da Laiana Aguilar do Fashion Squad. Então, eles amavam muito todo o processo, porque e eu sempre quis colocar todo, tipo assim, trazer o mundo da moda para as crianças. Então tem, né, você tem uma modelo, a modelo veste que fez, então eles modelam as próprias roupinhas. Eles amaram muito, aí eu comecei a expandir em relação a isso também da beleza. Aí a gente montou o spa e a gente cresceu muito também com as festas de aniversário. Então o spa foi uma adição perfeita. O spa, né, que as crianças vêm, aí faz a unha, faz o cabelo. Daqui a pouco a gente vai montar, então, uma aula de jornalismo de moda das meninas aqui, fazer podcast. Sim, com certeza. Colocar mais um departamento da moda aqui dentro do Fashion Squad, já pensou? Ótima ideia. Fashion photography, fashion illustration, tudo. O que você acha que alguém precisa para ser um bom designer de moda? Eu acho que para você ser um bom designer de moda, em relação a ter a marca ou para ser um bom designer de moda? Vamos focar então no empreendedorismo, então. Já que você é empreendedora, tem muita experiência com vários tipos de negócio, vamos focar nisso, então. Eu não tinha pensado nisso, mas inventei aqui agora. Legal. Pra mim, a primeira coisa foi não ter medo, né? Porque é um mundo muito difícil de você conseguir, mas
todo mundo fala assim, nossa, é muito difícil. Igual no começo pra mim falaram, ai, não tem a sua marca, não. Você precisa de mais de $1 milhão pra começar, é muito difícil. Então, pra mim, foi o primeiro não ter medo, né? Outra coisa mais importante é você realmente entender a sua essência. Eu sei que às vezes clichê falar isso, mas realmente é o que faz a diferença. Porque hoje em dia, tem milhões de pessoas talentosas, milhões de designers, sempre vai ter, né? Todo dia uma designer nova, mas se você entende o que você pode oferecer que ninguém mais oferece, e mesmo se você faz uma coisa parecida com outra pessoa, mas só existe você no mundo. Ninguém mais, né? Não existe outra Laiana. Então, o que eu posso oferecer? Tem alguma coisa que eu posso oferecer que é a única e não tenta... como fala, agradar todo mundo. Hoje em dia, no mundo da moda, é tão importante você trabalhar com nichos. Porque se você conseguir dominar um nicho, nossa, você tá ótimo. Não pense, eu quero vender para o alfabeto inteiro. Não, se você conseguir vender para, tipo assim, A, B, C e até maybe só para A, e você dominar aquele nicho, você tem uma base muito boa. Muito bom, muito bom. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito, queria ter te ajudado mais ainda? Por que eu falo assim, ajudar mais ainda? Eu sempre falo que eu sou feliz onde eu tô hoje e qualquer coisa que eu teria feito no passado iria ter mudado minha trajetória. Mas essa dica é mais para ajudar as pessoas que estão ouvindo e querem seguir um caminho parecido. Então, o que você acha que iria ter te ajudado mais ainda, a chegar ainda mais longe? Nossa, pergunta ótima, porque eu falo sempre a mesma coisa que você, eu falo não mudaria nada, porque talvez teria afetado, mas não, ok, o que eu teria mudado, eu acho que eu teria feito mais cursos de business, em relação a finanças. Não que eu não possa fazer hoje, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso, porque é muito importante você... Eu odeio fazer coisas de finanças, números, mas mais de 50% parte do seu business, é isso. Sim, e é muito raro, né? A galera que é criativa, assim, sempre tenta ficar um pouco mais longe dessa parte, mas chega um período que a gente tem que aceitar isso. Até pra quem é designer de moda e não é empreendedor, você precisa analisar os números da coleção pra saber fazer quais produtos estão vendendo melhor, né? Então... Sim, muito importante. É presente na nossa vida, querendo ou não. É. Vamos agora para o nosso quadro Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Fala pra gente aí alguma dica de livro, filme ou série que te marcou na tua vida ou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não. Eu falo assim, nossa, tem que ser de moda. Engraçado, eu não leio muito coisa de moda. Eu tenho um livro que me impactou muito, que é The Invisible Child, que fala sobre moradores de rua, mas especificamente essa história foi maravilhosa porque essa escritora, ela seguiu uma família por 10 anos. E era uma família de 10. A mãe e o pai tinham 8 filhos e eles eram moradores de rua. E eles viveram entre esses 10 anos sempre moravam em shelters, né, abrigos. E é muito interessante porque o sistema que ajuda essas pessoas, sério mesmo, a maior parte das vezes eles destroem as pessoas, eles atrapalham muito mais. Nossa, porque você tem que entender, vem da família, da estrutura da família, né? Quando a gente fala assim, é a base familiar que vem de casa. Então, muitas vezes, o dinheiro que eles estão gastando pra tirar essas crianças da casa, porque às vezes eles acham, né, que a criança tá sendo maltratada. E às vezes, sim, claro que pode acontecer, mas muitas vezes não é o caso. Os pais vêm de uma... como fala em português? É um ciclo. Os pais vieram de uma família assim, que geralmente os pais, né, são drogados ou outras coisas. Então, eu acho que é muito mais interessante eles investirem em trabalhar a família, como fala, terapia, ajudar eles a conseguir emprego, ajudar com comida, do que ir lá e tirar, vou colocar as crianças no foster system, que aqui tem, no Brasil existe, que tira a criança e coloca com outras famílias. Serviço tutelar no Brasil, o nome, né? Então, destrói as famílias. Essa família,
Eles se amavam muito. A mãe, ela tinha problemas de abusar de pílulas, drogas, mas se tivesse oferecido ajuda pra ela e o pai também, a família teria estado junto e as crianças estariam bem. E infelizmente separaram eles e aí, infelizmente, eles viraram um produto do ambiente onde eles cresceram. Um menino virou bandido e tal. Então é muito triste. Eu tenho muita paixão em relação a isso, porque eu acho que também eu posso fazer a diferença com a Fashion Squad no futuro, porque essas crianças também beneficiam muito em ter um lugar para elas poderem ir depois da escola, né? Porque muitas vezes na casa é muito difícil, eles não têm o que comer, ou então são abandonados, né? Porque os pais têm que trabalhar. Então tem muitas maneiras de ajudar essas famílias, em vez de só pensar, ai não, vamos tirar elas e colocar com outras famílias. Eu já conheci e conversei muito com... Eu já fiz voluntário com um shelter, um abrigo para jovens, né, que saem de casa. Chama The Good Shepherd. É super legal, já fiz programas com eles. Então, até uma menina, ela veio aqui, conheceu a Fashion Squad, ela quer estudar moda, então talvez ela fazer um estágio. E é isso, assim, a maioria odeia o foster care. Eles queriam ter ficado com a mãe e o pai. Mesmo que era ruim, mas eles preferiram ter ficado com a mãe e o pai. Sim, nossa, interessante. Obrigada pela dica de livro. The Invisible Child. Vou colocar não na sei descrição. se tem no Brasil. Deve ter, sim. Em A Amazon hoje em português. dia tem pra tudo, né? Pra todas as línguas e tudo. Vou colocar na descrição. Agora temos mais um quadro aqui, então, que é o quadro pra onde que você levaria a sua mochila. Então você vai me contar as suas 3 cidades preferidas. A primeira é pra trabalhar, a segunda pra visitar e a terceira pra se aposentar. Pra trabalhar, eu iria Paris. Eu pensei que tu ia responder Nova York. Mas é porque eu já tô aqui. Já conhece, uma nova experiência, né? Diferente. Então, assim, visitar, tipo, Indonésia, área ali, Bali. E pra aposentar, Holanda. Eu acho que eu amo provavelmente. Holanda Ou também. Brasil também. Eu acho que provavelmente, meu marido é holandês, a gente vai ficar aposentado entre o Brasil e a Holanda. Sim, muito legal. Lá estamos chegando ao nosso fim da nossa viagem, pela sua trajetória. Queria te agradecer por ceder o espaço aqui pra gente gravar o primeiro Moda na Mochila fora do meu espaço. Todo o sucesso do mundo pra você. Já tô ansiosa pra que essa escola maravilhosa expanda para vários lugares do mundo e para o Brasil e com seus serviços sociais que você quer trabalhar. Muito sucesso na sua trajetória, na sua marca, talvez o próximo capítulo da marca, né? E obrigada por ter participado. Muito obrigada, foi um prazer ter conversado com você, batido esse papo legal. E eu desejo muita sorte, né, pro Moda na Mochila. Moda na Mochila on the road, né? Que agora On the road, adorei. Já vou mudar já o nome. Olha, vou querer comissão. Pro Moda na Mochila on the road. Ai, não, se joga, gente. Eu sempre falo, não tenha medo. If there's a will, there's a way. Lindo demais. Quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? A melhor forma de entrar em contato comigo é com o Rodolfo. Não, Instagram não. Instagram é péssimo. A melhor maneira é e-mail, porque na verdade, eu não fico muito no meu Instagram, então o Rodolfo que cuida mais. Se ele não vê, tem que ser por e-mail mesmo. Perfeito, maravilha. Então, pessoal, vão lá, mandem e-mail pra lá, se vocês tiverem uma mensagem, ou pro Rodolfo, que participou do episódio passado. Marquem aqui uma sessão de fotos com o Rodolfo em Nova York, quando vocês vierem, que ele arrasa demais. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês já sabem, o Instagram é @moda na mochila. Espero que tenham gostado da história da Laiana, tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima! Aê, acabou, amor!